No último vídeo falamos um pouco sobre os mercados do Palmeiras e como o Palmeiras procede quanto à renovação do elenco, ou seja, a não renovação de certo modo, né? O Palmeiras costuma dar longos contratos, renovar pagando salários cada vez maiores para jogadores já envelhecidos e que os ciclos já se acabaram, como a gente pode perceber com Veiga, Mike, Marcos Rocha, como foi com Rony, Zé Rafael. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a utilização da base pelo Abel e a utilização também de jogadores contratados que chegam no Palmeiras e jogam a maneira Abel Ferreira e como isso impacta a falta de criação do time e a falta de performance, ao menos desde 2023. Bom, a gente vai falar um pouquinho também sobre como o João Paulo Sampaio pensa algumas questões na base, e a gente vai ver na prática como o Abel Ferreira utiliza diferentemente os jogadores que o João Paulo prepara. Para a gente começar, eu separei algumas citações do João Paulo Sampaio, eu vou colocar todos os vídeos na descrição, mas a gente vai ver só uma especificamente dele, né? As outras, se vocês quiserem, podem ver na descrição, para o vídeo também não ficar muito longo. Eu separei algumas coisas que eu acho pontualmente importantes, né? O João Paulo Sampaio, ele comentando sobre não sei se vocês viram, né? Um torneio na Alemanha que o Palmeiras disputou de 4 contra 4 e virou notícia no mundo, porque os jogadores do Palmeiras foram lá para brincar, né? Eles driblaram muito, ficaram tirando uma, assim, e isso gerou uma grande popularidade sobre o Palmeiras, né? Inclusive eu fiquei sabendo desse torneio por notícia mesmo, né? Em jornais oficiais e tal. E o João Paulo explica um pouco como foi esse torneio, né? Numa entrevista, se eu não me engano, pro Denilson Show no podcast. E ele fala, bom, os meus jogadores da base, o objetivo não é vencer, né? O objetivo é que eles cresçam como jogadores. Então, nesse torneio, que é um torneio festivo, eu cheguei para eles e falei, não quero que vocês vão lá e façam gols e ganhem. Eu quero que vocês driblem. Vai até a frente do goleiro e volta, e dribla, e faz jogada bonita, e é isso que eu quero que vocês façam, né? E de fato foi isso que o Palmeiras fez no torneio e teve todas essas notícias sobre isso, né? Isso é importante também para a internacionalização da marca. O Palmeiras hoje não é por acaso, né? É importante apontar isso. Por que o Palmeiras vende como vende, né? E o Flamengo, que tem uma base muito boa também, vende pela metade do preço. O São Paulo a mesma coisa, Fluminense, né? Isso não é por acaso. O Palmeiras tem um projeto de internacionalização da marca que é muito relevante e passa pelas mãos do João Paulo Sampaio. É o tipo de coisa que ele fez esse torneio na Alemanha, um torneio festivo. Então vamos demonstrar o que é o futebol brasileiro, de fato, né? A essência do futebol brasileiro. Num momento em que a gente vê que o drible é quase que combatido na Europa, mas também aqui a gente vê muitos técnicos falando que na base os jogadores são cerceados do drible, né? E a gente chegou a ver o Neymar tomando amarelo por dar uma carretilha na França, né? Então a importância do JP Sampaio nesse sentido. E aí ele vai falar depois um pouco sobre os valores na base, né? É um vídeo um pouco antigo, já um pouco defasado, mas acho que é mais do que o suficiente, porque ele ainda é anterior à venda do Vitor Reis, se eu não me engano, e do Estevão, do Vitor Reis e do Estevão. E ele vai falar, olha, arredondando os valores, né? O Palmeiras gastou no período, né, desde que ele chegou, por volta de 200 milhões de reais, com base. E o Palmeiras arrecadou, e se colocar o Estevão na conta, né, e principalmente o Vitor Reis, mais de 1 bilhão e 300 milhões. Ou seja, o superávit da base do Palmeiras é da faixa de 1 bilhão de reais, né? E eu quero dizer que isso não é por acaso, isso é por um trabalho que vai muito além, inclusive, da formação do jogador, né? O João Paulo Sampaio é realmente uma pessoa inacreditável no Palmeiras, né? Bom, tem esses dois aspectos um pouco fora de campo, mas o propósito desse vídeo é falar mais de dentro de campo, né? E aí ele vai falar uma coisa bastante importante num outro que eu acho que é na ESPN, eu posso estar enganado, mas isso vai estar tudo na descrição, né? Vocês conseguem olhar lá. Ele vai falar que o Luxemburgo foi a contratação mais importante da base do Palmeiras. Quando a gente fala aqui que o Abel não chegou, né, num clube com terra arrasada, isso não é por acaso. O Abel chegou num clube em que o Luxemburgo tinha subido os jogadores e preparado a transição, porque o Luxemburgo, se hoje ele já não é mais um grande técnico como ele já foi, ele ainda é um grande descobridor de talentos, isso acho que ninguém nega, e ele é um dos grandes entendedores de futebol no Brasil, né?
A gente vê nas entrevistas, ele fala uns absurdos, mas até os absurdos que ele fala tem sentido, né? Quando ele fala que o campo aumentou 50 metros, né? Ele fala de como agora os times passam a jogar desde a linha de fundo, né? Na saída de jogo. Mas o Luxemburgo é um cara que entende muito de futebol. E o João Paulo Sampaio vai mostrar como o Luxemburgo chegou lá na base e pescou o Danilo. O Danilo que era eclipsado por Gabriel Menino, por Patrick de Paula, né? E de fato, quem acompanha a base sabe que dos três, o Danilo era o menos cotado para dar certo, né? Era o com menos potencial, era o mais desengonçado no jogo dentro da base, né? É o Luxemburgo que vai lá pescar esse jogador e fala: você vai ser meu jogador. E para vocês verem a força que o Luxemburgo tem, né, e a visão, o Felipe Melo vai para a zaga porque o Danilo sobe para ser o 5. A gente esquece dessas coisas, né? E o Felipe Melo vai jogar muito na zaga do Palmeiras. O Luxemburgo, ele dá entrevista, né, quando o Felipe Melo falha. Olha, você tem que fazer isso e aquilo. Então ele vai mostrando em entrevista como ele tá passando o conhecimento pro Felipe Melo, como jogar na zaga, como se posicionar. E ele vai lá também pescar o Renan e outros jogadores, né? Então é importante essa frase do JP. O Luxemburgo foi a maior contratação da base do Palmeiras. Aí depois ele fala, e agora tem o Abel também, né? Então, isso é significativo. Porque existe a narrativa de que o Abel chega num time que não tinha nada. Isso é absolutamente falacioso. O Luxemburgo pode não ter apresentado grandes resultados dentro de campo, ainda que ganhou o Paulista, né? Mas ele monta um elenco, ele apresenta um elenco montado para o Abel Ferreira, com os jogadores da base tendo subido. E aí o Cebola, isso é uma coisa que eu falo sempre, em 3 jogos ele arruma o time. Então o Abel teve um elenco fechado e um time arrumado pelo Cebola taticamente. Ele coloca aquele time no 4-3-3 e vai inclusive fazer 3-0 no grande galo de então, né? Então, isso é para a gente acabar com algumas falácias, algumas narrativas falsas sobre o início do Abel Ferreira. O Abel Ferreira pega um time pronto e organizado, um elenco pronto e um time organizado, né? Bom, e aí ele vai falar um pouco sobre as posições em que os jogadores jogam, né? Então ele fala aqui no Palmeiras, é regra que os jogadores joguem pelo menos 3 posições. Isso também é muito significativo. Porque, de certo modo, o Abel corrobora com esse projeto. O Abel sempre quer jogadores que jogam em várias funções, né? Só que a base do Palmeiras prepara isso, né? Então, quando a gente fala que o Palmeiras contrata mal porque tem na base jogadores melhores do que os que contrata, é porque a base do Palmeiras, de fato, prepara os jogadores para serem jogadores profissionais muito melhores do que as outras bases o fazem. E a gente vai ver justamente o trecho em que o João Paulo Sampaio fala exatamente sobre isso, sobre a diferença da base do Palmeiras e, inclusive, alguns profissionais na América do Sul. Eu defendo aqui, inclusive, pode parecer absurdo, mas o sub-20 do Palmeiras que fisicamente ficaria abaixo, é claro, mas o sub-20 do Palmeiras conseguiria disputar em muitos campeonatos profissionais da América do Sul. O sub-20 do Palmeiras é uma coisa absurda, e eu tô falando até sem Hendrick, sem Estevão, sem Luiz Guilherme, né, sem os gênios, né, como o João Paulo Sampaio fala, só com os normais, né, os normais são Kevin, Patrick de Paula, esse é o nível da base do Palmeiras, né. Bom, e aí um penúltimo ponto, antes da gente ver rapidinho o próprio JP Sampaio, né, falando sobre isso, é sobre a formação de meias. Ele vai falar sobre isso no trecho que a gente vai falar, né, mas ele fala, Luiz Guilherme é 10 e o Estevão é 10 na base, né, e inclusive o Estevão é vendido para um time que aparentemente vai usar ele como 10, mas ele sobe pro profissional e joga como ponta. A mesma coisa o Luiz Guilherme, que é um 10, ainda mais 10, né, do que o Estevão. Ainda que o Estevão tenha jogado como 10, como um cara um pouco mais centralizado, ele sempre caiu mais pela direita. O Luiz Guilherme é de fato um 10 clássico, né, aquele jogador de meio campo. E sempre jogou muito bem assim na base. Eu sempre achei, inclusive, o Luiz Guilherme com mais potencial do que o Estevão, com menos personalidade, porém, né? A gente tem que ver como isso vai se desenvolver. E a gente vai ver agora rapidamente como que o João Paulo Sampaio vai falar sobre justamente aquilo que a gente estava comentando no último vídeo. Por que contratar jogadores que tiveram, né, supostamente uma rodagem no futebol, se você tem jogadores melhores na base? Principalmente porque essa rodagem muitas vezes ela é enganosa, né? Ela não é factual. Bom, vamos ver então o que ele fala sobre esse aspecto
de contratar jogadores do futebol sul-americano, e eu incluo nisso mesmo o Facundo e o Sousa, ainda que o Facundo estivesse na MLS e o Sousa estivesse no Nottingham, porque de fato, né, são jogadores que despontaram bastante no futebol argentino, né? O Facundo também jogou muito bem na MLS, mas o Sousa praticamente não jogou no Nottingham Forest, né? Então vamos ver o que o João Paulo Sampaio tem a dizer sobre isso. É 1 minuto de vídeo, né? Assim, aí você fala pro presidente, ó, contrata aquele cara ali. Só que aquele cara jogou num clube, na cidade dele. Você sabe que tem muitos clubes pra Argentina, que são clubes de bairro. Tem pouco torcedor e tem pouca condição financeira. Sim, óbvio, a questão econômica. E aí é muito mais fácil você jogar nesse clube. É muito mais fácil o menino jogar no Aí Vitória. o cara é o craque na lá. base, ele quer jogar no Palmeiras. Claro, exato. Isso eu senti na pele. Exato. Então, assim, aí ele tem lá 20, 30 jogos, aí pega uma Libertadores, com um clube desse pequeno, Uhum. e aí, mas eu já joguei Libertadores. Se o meu estivesse lá, jogaria também. É isso. Não é porque ele jogou é melhor do que o meu que tá subindo da base. Aí, pra você dar uma satisfação, porra, eu trouxe o artilheiro, O cara melhor, que fez gol, o melhor meia do futebol Meia uruguaio. isso Aí você aí. vai olhar o tamanho do Uruguai, é menor Aham. que o Rio Grande do Sul. o melhor meia do Equador, o melhor... Hã? Como isso assim? Aí. É isso aí. E É aí? isso aí. E aí você dá satisfação? Não, mas ó, todo mundo queria. Pô, mas eu tenho às vezes um melhor na base que não tem esse acesso. Que loucura isso. E Bom, a gente vê como que a gente fala aqui não é por acaso, né? Eu não conhecia essa entrevista do João Paulo Sampaio, né? Mas essas coisas, elas ficam... Você não precisa ser nenhum gênio, nenhum especialista para identificar que Bruno Rodrigues não é o tipo de contratação que serve para um time que tem Riquelme e Felipe na base, né? São coisas que são muito básicas. Eu já estou me repetindo porque eu fico indignado com algumas questões, né? Então, eu trouxe esse trecho do João Paulo Sampaio, eu poderia ter trazido no último vídeo, mas ainda não conhecia, vi esse fim de semana essa entrevista, justamente para ilustrar como esse pensamento ele é interno ao Palmeiras. Ele só não chega no futebol profissional, né? Porque o Palmeiras faz justamente aquilo que o João Paulo Sampaio está alertando para que não se faça. Uma vez que o Palmeiras tem um projeto tão grandioso de base, e de fato, gente, se vocês olhem o Palmeiras Sub-20 jogando e comparem com qualquer outra base, a intensidade, a noção tática, o posicionamento dos jogadores. Eu sempre falei sobre o John, eu vou analisar ele um pouco aqui nesse vídeo. O John, taticamente na base, era um jogador impressionante, acima de Estevão, acima de Hendrick, acima de Luiz Guilherme, acima de Gabriel Menino. A noção, o conhecimento tático de ocupação do campo do John na base era uma coisa impressionante, digno de um profissional, né? Ele pode não ser tecnicamente tão refinado, enfim, a gente sabe que ele não é um Estevão, um Luiz Guilherme, um Hendrick da vida, isso é factual. Ele pode até vir a ser mais jogador, a gente nunca sabe como vai ser a transição da base pro profissional, mas taticamente era um jogador muito interessante. E foi cogitado a ser o substituto do Scarpa, e eu acho que fazia todo sentido, né? Apesar dele jogar mais à esquerda e o Scarpa mais à direita. Bom, vamos começar então um pouquinho entendendo por que alguns jogadores do Palmeiras não dão certo quando sobem para base, quando sobem para o profissional, aliás, né? E a gente chega aqui para analisar o Luiz Guilherme. Como a gente falou aqui, e sempre, né, o Luiz Guilherme foi ponta com o Abel Ferreira, né? A gente pode ver aqui no campinho. E uma coisa sobre o campinho, antes de analisar, né, para não falar isso no meio, é importante que vocês entendam que o campo de futebol, quem já foi ver no estádio sabe o tamanho do campo. E a escala do campinho aqui do mapa de calor é minúscula. Então, 1 milímetro para a esquerda ou para a direita é muito significativo enquanto ao posicionamento em campo. É importante falar sobre isso, né? Porque às vezes os mapas vão parecer muito semelhantes. Mas 1 milímetro mais para lá, 1 milímetro mais para cá, é uma distância grande dentro do campo de futebol. Bom, dito isso, por que o Luiz Guilherme não funcionou como deveria funcionar no Palmeiras, né? Por que o John não deu os retornos ao Palmeiras como está dando no Bragantino? A gente tem visto o que o John tem feito no Bragantino, o melhor jogador do Bragantino na temporada. O que fez ontem contra o Corinthians, né? O que vem jogando, jogou contra o Palmeiras muito bem, inclusive, né? Bom, se a gente pega aqui o Luiz Guilherme aqui na Libertadores Sub-20, né? A gente pode perceber que tem um mapa de calor pouco povoado, né? Mas mesmo assim a gente consegue perceber que é um jogador que povoa o meio de campo. Se a gente compara aqui com o Maurício, que é de fato um meia, e talvez seja o jogador mais
bem utilizado pelo Abel Ferreira desde que chegou, né? Joga bastante como meio, a gente pode ver ano passado como o Maurício povoa muito meio de campo, e não por acaso é o melhor jogador ofensivo do Palmeiras desde que chegou, né? A gente vê que é parecido com o povoamento do Luiz Guilherme, ainda que seja pouco povoado aqui no campinho, né? Se a gente volta para a Copinha, eu acho que ele não tem, né? Mas a gente pode ver ele no Brasileirão já do Palmeiras, como ele é absolutamente jogado para ponta, né? Ele tem um povoamento no meio, é verdade, ele não joga exatamente como o Estevão jogaria, mas ele tá deslocado para ponta. Isso vai diminuir o futebol dele. O mapa dele no profissional deveria ser assim, deveria ser tal qual o do Maurício, porque o Luiz Guilherme é um meia, ele não é um ponta, né? Isso daqui principalmente é significativo. O lugar que ele mais esteve é justamente ao lado da linha lateral. Vocês podem ver que o Maurício ele não chega a ocupar esse espaço praticamente. Percebam, né? O próprio John no Bragantino não fica colado na linha lateral como o Luiz Guilherme, né? A gente pode ver o Luiz Guilherme em 2023 aqui, povoando bastante a lateral do campo, né? E apenas, ele tá aqui, mas é menos, né, se você comparar com o resto. E olha onde o Luiz Guilherme também vai chegar a atuar. Compara isso com o Maurício, né? A gente sabe que o John vai povoar aqui, mas o John muitas vezes na base jogou também como um 8, né? E ele joga num time de transição, que é o Bragantino, né? Então é um pouco diferente. Então isso acho que já fica um pouco ilustrado como é a utilização do Luiz Guilherme, como ele vai jogar na Supercopa do Brasil, né? Vai jogar pouco tempo, né? Claro. Mas enfim, né? E na Premier League ele já volta mais pro meio, né? A gente vê que ele não povoa, mas ele joga muito pouco por enquanto pelo Nottingham, né? Bom, aí a gente chega no John, jogador da base, que inclusive o Abel falava muito bem e utilizou ele muito bem no primeiro momento. É importante dizer, o Dudu, o primeiro momento que o John joga é quando o Dudu se machuca antes da lesão de LCA. Ele tem uma lesão, se eu não me engano, na batata da perna, na canela, não me lembro bem, no tornozelo. Uma lesão menor, que ficou alguns meses parados. E o substituto foi o John. E o John entra para jogar no lugar do Dudu, mas entra para jogar como um meia pela esquerda. E vai muito bem. Eu cheguei até a assistir ele em campo nessa época, num jogo de Libertadores. E ele vai muito bem. Ele vai tão bem que quando o Dudu volta, o Dudu vai jogar na mesma função que ele. O Dudu vai mudar, ele vai ser mais um meia, já na volta dessa primeira lesão. Só que depois disso, o Abel, por nenhum motivo, vai empurrar o John de novo para a lateral. E a gente pode ver como isso é significativo aqui no mapa. Então aqui, né, mais um mapa com o Bragantino, jogando inclusive mais como meia no passado, né? Esse ano a gente ainda está no começo do campeonato. E aí a gente vai ver como o John vai jogar. Claro, aqui você tem também a soma do momento em que ele jogou como meia pela esquerda, de fato. Mas o John vai ser jogado mais para a lateral, né? E como eu falei, é importante apontar que qualquer centímetro, qualquer milímetro para o lado é significativo, né? Então, você vê que o John praticamente não povoa o centro de fato do campo, né? Como ele povoa com o Bragantino. A gente vai ver ele aqui no Paulistão, aquilo que eu falei, né? O John ele vai jogar como meia num primeiro momento no Palmeiras, né? Aqui ainda é o Bragantino, né? Mas se a gente vê aqui, ó, ele povoou muito pouco, né? Mas aqui, ó, no Paulistão pelo Palmeiras, ele vai jogar como um meia no primeiro momento. Esse daqui é justamente quando ele começa a jogar, né? E depois quando ele vai jogar na função do Dudu, já no Brasileirão e na Libertadores. Mas a gente vê como ele é primeiramente aproveitado na função que ele fez na base, justamente como esse meia pela esquerda, voltando um pouco e construindo o jogo. E ele foi muito bem assim, né? E aí se a gente comparar, só pra, mais uma vez, né, comparar com como ele foi no Brasileirão pelo Palmeiras, né? A gente vê que ele já é arrastado para lateral. E mais uma vez, aqui a gente está somando o momento em que ele jogou também como meia, né? Então, ele foi arrastado pelo Abel para lateral. Ah, mas ele nunca foi ponta. A gente pode até pensar que ele nunca foi um ponta no Palmeiras. Mas o posicionamento dele foi lateralizado pelo Abel Ferreira no Palmeiras. E isso acabou com o futebol dele. Enquanto ele foi meia no Palmeiras, ele foi bem. E assim que ele saiu do Palmeiras, ele foi se encontrar jogando de fato como meia. Percebam a centralização do mapa de calor do John, né? E a presença na entrada da área, né? Mais significativo ainda em 2024, né? Lembrando que o campeonato só começou. E a gente compara isso com a utilização
dos outros meias nossos, né? O Rafael Veiga e o Maurício, que eu trouxe aqui mais até pra gente fazer um comparativo com o John John do Bragantino, né? Que eu sempre defendi o John John, e tô aqui pra defender ele mais uma vez. Essa é a verdade. Mas o Veiga e o Maurício, de fato, jogam como meias no Palmeiras, né? E por quê? Por que é tão importante falar da panela do Abel Ferreira? Por que Luiz Guilherme não jogava como meia? Porque, e aí eu não posso afirmar isso, mas é a minha tese. Porque se o Luiz Guilherme entrasse como meia no Palmeiras, Rafael Veiga já não seria titular do Palmeiras há muito tempo. Tá? Então, o Rafael Veiga vai de fato jogar como meia no Palmeiras, assim como o Maurício, e não por acaso foi o Abel colocar um cara para jogar como meia que o Rafael Veiga foi pro banco. E olha que eu sempre fui defensor do Veiga, acho que ele era o melhor meia do Palmeiras num primeiro momento, né? A gente tinha Johan, a gente tinha Scarpa, a gente tinha Lucas Lima, né? E naquele momento eu sempre defendi que o Veiga fosse o meia do Palmeiras, e ele deu certo de fato, né? Mas há algum tempo ele já não performa como deveria. E aí, se a gente for para os números, né, a gente vai fazer um comparativo rapidamente aqui para um jogador que está jogando pelo Bragantino e 2 jogadores que estão jogando pelo Palmeiras. E eu trouxe os dois, vou até tirar aqui o Luiz Guilherme para ficar mais clara a comparação, porque eles têm revezado, né? Aqui tá todo mundo 2025, não, aqui, pronto. Bom, jogos, John John tem 13, Veiga tem 5 e Maurício tem 7, né? Um total de 12 ali pelo Palmeiras, que é as partidas que o Palmeiras fez pelo Brasileirão. Em gols, se você somar Veiga e Maurício, não dá os números do John John, certo? Se você colocar gols esperados, vai dar mais ou menos a mesma coisa. Porém, tem algumas questões que mostram, já aqui nesse meio campo ofensivo, como o Palmeiras praticamente não cria, né? Se a gente vier aqui, ó, o John John tem uma assistência, a soma do Veiga e do Maurício é de 0. Porém, o John John tem uma assistência esperada de 3,24. Né? E elas muito... Por que isso é importante? Porque a assistência ela depende do atacante fazer o gol. A assistência esperada é, de fato, o que ele cria. E a gente tem as grandes chances criadas pelo John John. Saiu... não contou com essa última rodada, né? Mas saiu um estudo que o John John é o jogador que mais criou chances nesse Brasileirão. Sem contar a última rodada. E aqui o John John tem 7 chances criadas, grandes chances criadas. Se você soma Maurício e Veiga, é 0. E aí você vai me falar, isso é culpa do Maurício e do Veiga? Né? Quando todos os jogadores estão mal, a culpa não é dos jogadores. Né? Até a gente pode voltar aqui, mas isso é um pouco menos relevante, né? Finalizações para fora e finalizações no gol, ainda assim são parecidas com cada um. Né? O Palmeiras é um time que talvez finalize mais do que o Bragantino, né? Mas isso daqui é muito significativo, é absolutamente relevante. Né? E ele tem mais acerto de cruzamento, né? O aproveitamento de cruzamento de Veiga e Maurício é ridículo. Né? O Palmeiras é o time que mais cruza e um dos que tem menor aproveitamento. E ele também é o jogador com mais aproveitamento de bola longa. Além disso, ele é o jogador com mais interceptações, sendo Veiga e Maurício com 0. Né? E o Veiga tem mais desarmes do que o John John e o Maurício não tem, praticamente. Né? Isso é por jogo. Né? E também poucos dribles sofridos. Né? É um jogador que vai jogar mais como um meia mais participativo. Né? E é um jogador também que tem mais dribles e mais duelos ganhos, jogando pelo Bragantino. Então, aqui para mim fica muito claro como não só o John John foi mal aproveitado pelo Abel no segundo momento, mas também como, jogando na sua posição, ele é um jogador que o Palmeiras não tem. Vocês imaginam hoje se o meio-campo do Palmeiras fosse Maurício e John John? Não necessariamente jogando junto, mas sem o Maurício entrasse o John John para fazer essa função. E jogasse o que jogou no começo do Palmeiras e o que está jogando no Bragantino. Né? Então, o primeiro sintoma do porquê que o Palmeiras não cria. O Palmeiras não povoa o seu meio-campo. Né? Poderia aqui ter trazido outros jogadores do Bragantino para ver como o Bragantino povoa o seu meio-campo. Como que o John, porque também não adianta o John John jogar como meia se não tiver ninguém para ele fazer tabela no meio-campo, que muitas vezes é o que acontece com o Maurício. E até com o Veiga, é fato. Né? Às vezes você só tem lá o Maurício e o Vitor Roque lá na frente isolado para ele passar a bola. Né? Não funciona. Aqui, se a gente for para a parte de volância, né? Eu queria mostrar também como o Alan é mal aproveitado pelo Abel. É que o Alan é um jogador absurdo também. É um jogador, acho que, ali logo na segunda prateleira da base do Palmeiras, depois dos 3, né? Assim como eu achava o Kevin.
E assim como eu acho o John também, né? Então, se a gente vê aqui o Alan, é um jogador que joga totalmente lateralizado, né? Se a gente pegar aqui pelo Mundial, lateralizado. E se a gente pegar pelo Paulista, também lateralizado, mas um pouco mais ao meio, né, num primeiro momento. Parece que o Abel, ele sabe onde colocar os jogadores, mas quando entra no momento concreto da temporada, parece que ele não tem coragem de fazer o jogo que deve ser feito, né? E aqui na Copinha, olha a diferença do mapa de calor do Alan. Muito parecido com o do John, se vocês lembram, né? Um jogador que joga como meia. É importante falar também que o Palmeiras, né, na base, ele é um time muito ofensivo e muito impositivo. Então, muitas vezes, os próprios volantes têm um mapa de calor muito ofensivo, né? Porque o Palmeiras amassa os times. Então, podem ver que o Alan nunca foi um jogador lateralizado na base, né? Sempre um cara ofensivo, sempre um meia, muitas vezes um volante, um 8, né? Às vezes um terceiro jogador de meio, né? Ele nunca foi um 10. E no Palmeiras, ele é utilizado como a gente tem visto, né? Pela lateral, muitas vezes pela ala. Olha onde o Alan tá disputando bola. Gente, isso daqui é um absurdo. Isso aqui é uma coisa inacreditável. Esse jogador tá sendo... esse jogador é um potencial raro. Não por acaso ele joga até onde o Abel coloca ele. E olha onde ele está sendo desperdiçado, certo? Se a gente compara ele com o Richard Rios, que é um jogador um pouquinho mais defensivo do que ele, mas também pelo aspecto do time, né? Se o Palmeiras da base é um time muito ofensivo, o Palmeiras do Abel é um time muito defensivo, né? Um time que trabalha muito a bola na parte no seu próprio campo. Só que isso daqui é um mapa de calor de um volante, de um meia, de um 8, né? Não isso daqui, né? Isso daqui não é o mapa de um volante, de um 8, ou mesmo de um terceiro homem de meio de campo. E a gente pode comparar, pode ver também como é o Lucas Evangelista, que no Palmeiras é utilizado como um meia, é verdade. Mas se a gente comparar ele com o que ele fez no Bragantino, e foi um bom jogador no Bragantino, a gente vê que é um mapa de calor totalmente diferente. O Lucas Evangelista jogava como um meia completo no Bragantino, né? Enquanto que no Palmeiras ele vai jogar como esse 8, né? Ele fica mais limitado a um lado do campo. Não só o Abel lateraliza os jogadores, como ele divide o campo em dois, né? Parece que os jogadores têm muito pouca liberdade de transicionar de um lado para o outro do campo, o que torna o time muito mais fácil de combater, né? É muito fácil marcar o Palmeiras. E a gente vê como o Lucas Evangelista jogava em 2023. Um jogador mais parecido com o Facundo Torres, como a gente vai ver, do que com o Rios. E aí você manda o Fabinho, que é um 5, né? Mais um jogador mal utilizado, ele tá aqui pelo Abel, né? pro Bragantino. E traz o Lucas Evangelista, que é um terceiro homem de meio de campo, né? Então você troca um 5 por um 11, talvez, né? Ali para falar de números, para esse 11 ser o substituto do Rios, que é um 8. E o Fabinho também era utilizado como um 8. Gente, é uma bagunça. A utilização dos jogadores pelo Abel Ferreira é uma zona. Não é por acaso que se chama de professor Pardal. Não é só dobra de laterais, e aí eu falo de característica, não de posição, né? O Abel, de fato, ele utiliza muito mal os jogadores. E não é só por posição, é por posicionamento dentro de campo, é por função, é por exercer taticamente o que ele quer, né? E não o que o jogador pode te trazer. É muito diferente o técnico que quer impor a sua ideia e o técnico que sabe aproveitar o potencial do elenco que ele tem. E hoje, inclusive, é um elenco montado por Abel Ferreira. Ele quis o Lucas Evangelista. Então por que ele utiliza mal o Lucas Evangelista? Né? Olha a diferença do mapa de calor do Lucas no Bragantino em 23 e 24 pro Lucas Evangelista no Palmeiras. Totalmente limitado a uma área do campo. Povoando muito mais o campo defensivo do que povoava no Bragantino. E aqui a gente tem o Fabinho, né? Infelizmente o Fabinho não tem o mapa da Copinha, né, o mapa da base. Mas ele era um 5. E de fato, mais uma vez, ele chega a jogar como um volante no primeiro momento no Palmeiras, porque o Abel sabe posicionar os jogadores, né? E aí, no segundo momento, ele vai ser de novo deslocado para um lado específico do campo. Desculpa, né, que eu tô no... Ele vai ser, mais uma vez, colocado como um jogador mais avançado, como um 8, que não é a função dele, ele não tem característica para ser um 8, né? E aí o Fabinho, o futebol dele vai sumir do Palmeiras. Ele joga muito bem o Paulista, jogando como um 5, como jogador, ou se não como um 5, ao lado do 5.
e aí o Abel adianta ele e coloca ele para jogar como um 8, ou até às vezes como um terceiro homem de meio de campo. E não funciona, porque não é a característica do jogador, certo? E ainda no Bragantino, né, a gente não tem muita coisa porque ele foi muito pouco utilizado pelo Bragantino, né? São 10 jogos, mas 21 minutos por jogo, né? A gente precisa ver como ele vai se desenvolver no Bragantino. Se a gente for aqui agora eu quero analisar o Felipe Anderson, né? Então vamos para as laterais, porque de fato, como a gente vai ver, o Felipe Anderson é outro jogador que foi absolutamente lateralizado pelo Palmeiras, pelo Abel Ferreira, aliás, né? Vamos dar nome aos bois. E o mais grave é que se a gente olha o mapa do Mike, do Giai e do Marcos Rocha, que são laterais, eles são mais centralizados do que o próprio mapa do Felipe Anderson. O Felipe Anderson tem uma função defensiva menor, né, do que Marcos Rocha e Giai, mas ela é maior do que a do Mike, e mais lateralizado, e mesmo em setor defensivo. E em setor ofensivo também é mais lateralizado. Ele vai agir quase como um ponta no momento final do campo, mas no meio do campo ele é um ala. Né? Não é novidade para vocês, mas se vocês olharem aqui, né, em 2024 é a mesma coisa para o lado esquerdo, um pouco mais centralizado, né? Um pouco mais centralizado. E de fato foi melhor, né? Não é só pelas notas do SofaScore, é porque de fato ele performou mais no começo ali, quando chega, né? Vai perder gol e tal. Hoje ele nem chega perto do gol, né? Agora, se a gente comparar o que era o Felipe Anderson na Itália, a gente vê que ele era um meia, né? Então, aqui ele tem, na última temporada ele foi mais usado lateralizado, é verdade, mas ainda assim povoando muito essa parte do meio. Ele vem da lateral, recebe a bola e centraliza, né? Se vocês verem o jogo, vocês vão ver, não precisa do mapinha, né? Só que se a gente retrocede no tempo, ele sempre foi um meia na Lazio. Teve 2 temporadas que ele foi mais lateralizado. E sempre centralizando, né? Então aqui, ó, essa é outra temporada que ele vai ser mais lateralizado pelo time da Lazio. Mas ainda assim um jogador que povoa o meio de campo, né? É um mapa parecido com aquele que a gente viu com o Maurício, um jogador de meio campo, né? E aí, só para voltar aqui ao que ele joga no Palmeiras, é isso aqui, é esse absurdo. É um jogador totalmente desperdiçado. Aí a gente vai falar, o Felipe Anderson não joga nada. Quem que joga hoje no Palmeiras? E como você pode jogar se o time inteiro tá centralizado? Desculpa, tá lateralizado. O que eu venho falando aqui há muito tempo? O Palmeiras não ocupa o meio-campo defensivo. E o Palmeiras não ocupa o meio-campo ofensivo. Não por acaso boa parte dos gols tomados são chutes fora da área, e não por acaso o Palmeiras não cria chances. É básico, o futebol não é tão difícil assim, né? Se a gente compara aqui com o Marcos Rocha, um jogador que é quase um volante em momento defensivo, né? E quase um 8, né? Em momento ofensivo. E o Giai também, que é praticamente um terceiro zagueiro, né? Ele povoa mais o meio-campo. Aqui eu deixei o Mike e o Marcos Rocha em 2024 porque eles praticamente não jogaram esse ano, né? Mas o Giai, como quase terceiro zagueiro, jogando mais centralizado, né? Num momento mais à frente do campo do que o próprio Felipe Anderson. E aí a gente vai falar que isso não é culpa do Abel Ferreira? A culpa é do Felipe Anderson? Então a culpa é de todos os jogadores, né? Só o Abel Ferreira sabe o que faz. Os jogadores... O Palmeiras montou o pior elenco da história, nem ninguém consegue jogar, mesmo com um grande técnico. É essa que é a consequência desse argumento, né? Se a gente for mais... eu queria... vou deixar as contratações por último, né? Se a gente vier agora falar dos atacantes do Palmeiras, né? O Flaco Lopes, de fato, joga onde joga, né? Então eu acho... Eu nem vou mostrar aqui o campinho, porque, de fato, ele é muito parecido com o do Igor Jesus, inclusive, né? Se vocês quiserem, entrem no SofaScore e olhem o mapa de calor do Flaco. Ele de fato é bem utilizado. E não por acaso fez 20 gols ano passado. Mesmo perdendo gols, como todo centroavante vai perder, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Por que o Flaco fez muito gol ano passado? Por que o Maurício vem dando resultado? Porque são jogadores que jogam nas suas posições com o Abel Ferreira, né? E talvez sejam os únicos além da panela, né? Além do Veiga, além do Mike, além do Marcos Rocha, né? O Mike que parece que decidiu ir para o Santos e bateu o pé para ir para o Santos, mesmo com a proposta do Palmeiras de renovar, né? E faz o certo, porque vai sair como um jogador agraciado pela torcida. Porque se ele ficar, ele vai sair do mesmo jeito que saiu o Rony, né? E o Mike é um bom lateral, acho que talvez o melhor lateral que o Palmeiras teve nos últimos anos, né?
Acho que o Giai hoje é mais jogador do que ele. Se a gente vê, então, qual é o aproveitamento do Vitor Roque pelo Abel Ferreira? E aqui eu trouxe jogadores com uma característica parecida com a do Vitor Roque. O Igor Jesus é o menos parecido desses três, né? Mas o Yuri Alberto e o Caio Jorge, jogadores de velocidade, sem exatamente um drible curto, mas jogadores do último terço ali do campo, né? Um jogador que vai pegar essa bola, vai dar velocidade e vai finalizar a bola pro gol, né? Inclusive jogadores que o Palmeiras quis trazer e tentou trazer antes do Vitor Roque, não por acaso, porque tem a mesma característica. O Yuri Alberto o Palmeiras tentou trazer diretamente do Internacional, né? E depois também tentou trazer da Rússia. E o Caio Jorge o Palmeiras tentou trazer da Juventus. Dois grandes jogadores, sou fã dos dois, tá? E aí a gente vai olhar como é a utilização do Vitor Roque pelo Palmeiras. E eu acho que eu nem preciso falar muita coisa, né? O Vitor Roque praticamente não pisa na área, praticamente não pisa na entrada da área, é totalmente deslocado para um lado do campo, né? Percebam como o Caio Jorge, que é um jogador que joga mais pela direita, ele é centralizado, né? E ocupa também o lado esquerdo do campo. Compare o lado esquerdo do campo do Caio Jorge com o lado direito do Vitor Roque. E olha o povoamento do campo do Yuri Alberto, um jogador que não é técnico, tá? Ele não volta aqui pra armar jogo. Quem faz isso é o Memphis, o Garro, o Carrijo, né? O Yuri Alberto volta pra cá pra receber bola e acelerar o jogo. É contra-ataque, é transição. Parecido com o que o Palmeiras deveria fazer, ou idealmente faria com o Vitor Roque, né? Então olha como um jogador também lateralizado, né? Isso também é mesmo pro Luigi. O Luigi, que é um atacante, também foi lateralizado pelo Abel Ferreira, né? Então aqui a gente pode ver que os jogos não são tão diferentes. São 10 do Vitor Roque, 12 do Caio Jorge, né? E aqui o Yuri Alberto eu peguei em 2024, porque ele se machucou muito em 2025, né? Mas, de qualquer jeito, a gente tem um campinho muito parecido, né? A diferença é que ele tem menos entradas, né? E, bom, a gente poderia entrar aqui, aí a gente falar... Mas o Vitor Roque é um jogador que perde muito gol. Ele é um jogador que tem menos chances perdidas entre os três, né? Isso também diz um pouco sobre o tanto de chances que o Palmeiras cria, tá? Porque o Vitor Roque tem menos chances perdidas, só que também porque ele tem muito menos chances criadas, né? Criadas para ele. Então, olha... Prestem atenção nos gols esperados. São 7,39 para o Caio Jorge e 4 para o Yuri Alberto. 2,55 para o Igor Jesus num momento de transição do Botafogo, com troca de técnico, com Renato Paiva no comando, um técnico bastante defensivo. No Palmeiras, os gols esperados é 2,27. Aí eu te pergunto, a culpa é do Vitor Roque? A culpa é de todos os jogadores, menos do Abel Ferreira? E a gente vai renovar com o Abel Ferreira para pagar 5 milhões para continuar vendo um time lateralizado, sem nenhuma função tática, sem nenhuma ideia, sem bola parada, sem nada, né? Aí assistências, bom, aí não é o caso também, né? Acho que todos eles vão mal nessas questões, né? E aí a gente chega nas contratações, porque eu acho que isso daqui é muito... significativo, porque senão, daqui 2 meses o Ramon Sousa vai ser bagre. Assim como o Facundo Torres já virou o defunto Torres, né? Já é bagre também. E não são bagres. Já falei sobre o que eu acho sobre a contratação desses jogadores. Não gosto. Gosto dos jogadores, mas não acho que é o tipo de contratação para o Palmeiras. Se você quiser ver sobre isso, veja o vídeo anterior. Mas vamos analisar a utilização desses jogadores pelo Palmeiras. E aqui também eu arremato falando justamente daquele argumento que eu coloquei do JP Sampaio. Se a gente tem jogadores no Palmeiras que só estão na base porque a gente está no Palmeiras. Porque a base do Palmeiras é muito relevante e é importante que esses jogadores façam o ciclo completo da base, né? Que joguem pelo sub-20, certo? Diferentemente de times de bairro, como o JP Sampaio falou da Argentina, da Colômbia, do Equador, do Uruguai, né, que vão subir ao time profissional porque não tem elenco para suprir e não tem uma base boa o suficiente que justifique que ele fique mais tempo na base, se formando, para depois dar mais ao time titular. Então, se a gente for olhar aqui, eu trouxe a temporada 2024 do Facundo Torres pela MLS. E a gente vê um mapa de calor do quê? De um meia, certo? Se a gente comparar o Facundo Torres com o Palmeiras, a gente vê isso daqui. Um jogador totalmente lateralizado e com muita função defensiva e tática, certo? Mais uma vez, olha o que era o Facundo Torres na MLS 2024.
2023, um meia, certo? 2022, um meia. Por isso que ele se destaca por lá, porque ele joga na posição dele. Não é tão difícil de imaginar que um jogador vai jogar bem na posição dele, né? E olha o que é o Facundo Torres no Palmeiras, certo? A gente tem na Libertadores aqui a mesma coisa, tá bom? E aí a gente vai pro Ramon Sosa. O Ramon Sosa é um jogador parecido com o Facundo, né, de certa forma, mas um jogador mais parecido ainda com o Bruno Rodrigues. Pra bem e pra mal, tá? Bruno Rodrigues fez uma grande temporada pelo Cruzeiro antes de chegar ao Palmeiras. Apesar de eu achar uma das mais absurdas contratações do Palmeiras nos últimos tempos. Né? E é absurda tanto a contratação do Ramon Sosa pelo valor, né? Acho que ela fica tão absurda quanto a do Bruno Rodrigues pela qualidade do atleta, né? Somado ao valor que foi pago, quando a gente tem esse jogador aqui na base do Palmeiras, Riquelme Felipe. Olha o campinho do Riquelme Felipe e olha o campinho do Sosa. Né? E é importante pontuar mais uma vez, para vocês não esquecerem, que a base do Palmeiras joga diferente do time titular. Então, esses jogadores eles vão ter uma função mais ofensiva, como deveria ser o Palmeiras, né? E como a base prova que é possível fazer. Mas é um jogador, é um meia pela esquerda, muito parecido com o que o Sosa faz, ainda que o Sosa seja mais um ponta do que um meia, mas também vem receber essa bola no meio de campo. Né? Agora, olha como o Riquelme Felipe é muito mais incisivo. Mesmo sendo um meia, olha como ele corta pro meio, né? Ele não é aquele meia que fica ali, né? Não é um meia tão mais parecido com o Facundo, ele é um meia mais parecido com o que é o John até, de certa forma, né? Não por acaso vieram todos da base do Palmeiras, né? Desculpa, aqui eu queria a MLS, né? Não é esse tipo de meia, é um meia mais incisivo, um meia que vai atacar o último terço do campo. E aí a gente tem o Ramon Sosa, eu trouxe alguns mapinhas dele pra gente entender como que ele joga, né? E por que ele foi contratado. Não é por acaso que o Abel quis o Ramon Sosa e não outro jogador. Né? O Ramon Sosa que primeiro nega o Palmeiras, né? Depois vai decidir vir. Então a gente tem aqui em 2022, 2023, um jogador que vocês podem ver não povoa o meio de campo, não povoa a entrada da área e não entra na área, certo? E aqui o mapinha 2024, logo antes dele ser vendido, né? Em Libertadores, mais uma vez um jogador que não povoa o meio de campo, né? E não entra na área. Olha como tem um nada aqui, né? Um vazio no meio de campo do mapa do Sosa. Se a gente retroceder, aqui ele ainda chega a entrar um pouco na área, né? Pelo Tajeres, onde ele teve a melhor temporada dele, certo? Mas ainda é um jogador jogando como ponta. Mais uma vez o meio de campo com um vazio, certo? Né? Então no Tajeres, onde ele melhor jogou, ele jogou como esse ponto um pouco mais incisivo. Só que a gente tem visto que o jogador profissional do Palmeiras tem sido arrastado para trás pela posicionamento tático do time. Então eu acho difícil um campinho desse tipo no Sosa. É só a gente comparar com o Facundo. O Facundo não entra na área e praticamente não povoa, ele só tá aqui para cruzar a bola, né? E ele vai jogar onde o Facundo jogou na esquerda, certo? Bom, eu nem vou retroceder mais, porque aí já começa a ficar muito antigo, né? E aqui o Riquelme Felipe, um jogador que de fato, olha como é diferente o mapa dele, né? Como ele povoa o meio de campo, certo? Aqui ele praticamente não jogou, né? Aqui na Libertadores e aqui no Campeonato Brasileiro. Um mapa muito consistente, certo? E a gente pode olhar como é o Bruno Rodrigues. E aí, por que a contratação do Bruno Rodrigues é absurda e a do Sosa também? Porque o Bruno Rodrigues é um jogador muito parecido com o que o Sosa apresenta. A melhor temporada do Bruno Rodrigues, pelo Cruzeiro, inclusive, traz um posicionamento e uma função tática que o Palmeiras precisa mais do que a do Sosa. O que a gente falou durante o vídeo inteiro? As deficiências do Palmeiras são o meio de campo ofensivo e o meio de campo defensivo. Ramon Sosa não sabe jogar nesses lugares e não vai jogar nesses lugares, porque ele já é um jogador lateralizado que vai ser colocado mais ainda no extremo pelo Abel Ferreira. O Bruno Rodrigues, que é um jogador tecnicamente muito inferior ao Sosa, é um jogador que no Cruzeiro apresentou essas características que o Palmeiras precisa. Então, para que contratar Ramon Sosa se você lá atrás achou que o Bruno Rodrigues seria um bom jogador para compor elenco? E se você tem na base o Riquelme Felipe? E aí eu falo mais uma vez de JP Sampaio. O Ramon Sosa é justamente esse jogador que o JP tá falando. É um jogador que teve oportunidades, que jogou, que foi para a Europa, porque jogou em times de bairro. Porque jogou em times que precisam de jogadores jovens para compor o elenco. Se o Riquelme Felipe jogasse no Tajeres, com 16 anos ele seria o 10 do time.
Essa é a diferença. É isso que às vezes a gente tem dificuldade de entender. E isso é um absurdo. Isso é uma coisa, é um crime contra o projeto de base, talvez um dos melhores do mundo, talvez um dos melhores da história, por que não? O que o Palmeiras está fazendo é uma coisa inacreditável, uma coisa que eu esqueci de citar. O Palmeiras tem 2 entre os 5 mais jovens a vestir a camisa da seleção brasileira. E os outros 3 são Pelé, esqueci os outros 2, mas são jogadores da década de 60, né? E entre eles o Pelé. E outros jogadores né, tão grandes quanto. Agora eu não vou chutar os outros, não me lembro se é o Garrincha, mas eu não vou chutar os outros 2. Mas o que eu quero dizer, a base do Palmeiras, ela é uma das coisas mais fantásticas, esse projeto de 2015 agora, que já foram feitas no futebol mundial. E o Abel é um técnico que não só não potencializa esse projeto, como boicota, querendo ou não, o projeto da base do Palmeiras. Já vi notícia, né, já vi dos dois lados, que o Riquelme Felipe vai ser aproveitado, e já vi notícias que o Riquelme Felipe não vai ser aproveitado pelo Abel Ferreira ano que vem. E talvez já seja vendido, já tem proposta para ser vendido. Então a gente vai ver se o Abel de fato vai usar o Riquelme Felipe. Eu acho que não. Por quê? Porque trouxe o Sousa, porque trouxe o Facundo, certo? Porque tem o Bruno Rodrigues. E o Abel vai preferir usar esses jogadores do que usar o Riquelme Felipe. Bom, é isso que eu queria dizer nesse vídeo de hoje, né? Eu espero... É isso que eu queria dizer nesse vídeo de hoje. Eu espero... amanhã a gente tem a live. A gente não vai falar muito sobre o Palmeiras, a gente vai falar mais sobre os outros jogos do Brasileirão. Eu conto com a presença de vocês pra gente discutir a tabela, quais os prospectos do Palmeiras. A gente vai falar de jogo do Palmeiras, mas vai falar do Brasileirão de forma geral. Então a derrota do São Paulo, a derrota do Corinthians, né? E a vitória de Flamengo e Cruzeiro se distanciando do Palmeiras, e o próprio Bragantino, né, despontando no G4. O Palmeiras, se não ganhar do Mirassol, já vai começar a se complicar no Brasileirão. Então, eu convido vocês todos à live de amanhã, da terça, às 20, pra gente falar de Brasileirão. E pretendo até o final da semana postar um vídeo analisando o elenco do Palmeiras e sem falar de contratação, porque eu acho inclusive que o elenco do Palmeiras hoje ele é o suficiente, mesmo com a saída do Rios, se sair, né, pra jogar o resto da temporada. E quero demonstrar isso no campinho. Só que, para ser aproveitado assim, precisa de um treinador que saiba aproveitar o elenco. E não parece ser o caso do Abel Ferreira, pelo menos não o que ele tem demonstrado nos últimos anos. Mas isso é um assunto para um próximo vídeo, eu espero lançar ele até o final da semana. E na quarta-feira à noite a gente tem pós-jogo de Palmeiras e Mirassol aqui no canal também. É isso, obrigado pela presença de todos aqui no vídeo, e espero vocês na live de amanhã. Deixem o like, se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo, porque a gente ainda não conseguiu monetizar, então o YouTube acaba não entregando nossos vídeos. Se vocês compartilharem, vai ajudar bastante o nosso canal. Abraço a todos.